Fim da janela de transferências, o Ceará não pode mais trazer ninguém, vai encerrar o ano com o elenco que tem, com as contratações que vieram, não dá mais tempo de nada, vamos trazer as últimas informações e nossa opinião por aqui. E outra coisa, né? O Data FIFA vê a remasa, meus amigos. Pra gente que perdeu pro Juventude, vai ter que esperar até o dia 13, o Ceará inclusive já começou a preparação pro jogo diante do Vasco. E do outro lado da cidade, o cabaré tá pegando fogo, papai. Roda a vinheta que vamos trazer tudo aqui pra vocês. Cuida! Salve, salve, minha rapaziada, Caio Cine por aqui para trazer mais uma vez para vocês mais informações e atualizações sobre o maior velho do mundo, nosso Vozão. E pedir antes de tudo para que você, seu safado, ó, taque o dedo aqui no like, não deixa de tacar o dedo no like, meu filho, é de graça, ajuda demais a gente. Pro YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante e entregar para cada vez mais alvinegros e alvinegras por aí. E não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, que a gente tá sempre por aqui. Cuida. Bora lá então, minha rapaziada, para notícias, começando assim pela reapresentação do Ceará, né? O Ceará se reapresentou na segunda-feira, que inclusive teria folga, tá? O Ceará teria folga caso vencesse do Juventude, como não vencemos, e estamos com esse resultado entalado na garganta, lá ele, né? Mas, pô, né, a gente já comentou aqui, Juventude vinha muito mal, o Ceará gosta de ressuscitar defunto, aconteceu, e aí o time se reapresentou, não teve folga nessa segunda-feira, e veio com novidades. Vou botar aqui na tela para vocês, cara. Matheus Bahia, nosso lateral, graças a Deus está de volta. Notícia aqui do Futebolês, diz só que nos últimos 3 jogos do Vozão, o Brasileirão lateral Matheus Bahia está recuperado de um trauma no joelho esquerdo e iniciou o período de transição nesta terça-feira. Ainda, no caso ontem, né? Ainda segundo o clube, Matheus Bahia iniciará o trabalho com bola. A expectativa do departamento médico do vovô é de que o lateral volte a treinar com o elenco a partir da semana que vem. Bahia se machucou diante do Palmeiras no último dia 10 pela 19ª rodada da Série A. Graças a Deus, Bahia tá de volta. Inclusive, sem o Matheus Bahia, nosso aproveitamento é baixíssimo, tá? E aí, cara, Nicolas não fez um jogo horroroso, né? Um jogo tão ruim assim contra o Juventude, mas o salto de qualidade de um para outro é assim abissal, é absurdo. Graças a Deus o Bahia tá de volta, a gente não precisa se preocupar tanto, pelo menos inicialmente, com essa lateral esquerda. E aí, aproveitar aqui, cara, e trazer para vocês a programação do Ceará, né? Como eu disse, retornou ontem, que deveria ser uma folga, mas como o Vozão não conseguiu o resultado diante do Juventude, já está trabalhando focado aí no jogo diante do Vasco. O Vasco que tem compromisso na próxima semana na Copa do Brasil, um jogo importantíssimo aí, que inclusive será lá no Newton Santos contra o Botafogo. Primeiro jogo, empate, e aí o Vasco vai atrás da classificação contra o Botafogo, então, né, vai chegar não tão 100% para o jogo diante do Vozão aí, que vai ser no domingo, dia 14, Ceará e Vasco se enfrentam em São Januário. Então o Ceará vai ter uma janela aí, desde o último jogo até o dia 14, de 15 dias, simplesmente, para esse jogo contra o Vasco, tá? E aí, cara, o Vasco que, inclusive, vai com 2 desfalques, tá? O Hugo Moura tá suspenso, né, na volância, um jogador importante, e o Jair está fora da temporada, surgiu notícia ontem, então o Vasco vai aí com 2 nomes importantes aí, sem 2 nomes importantes no caso, para enfrentar o Vozão, que terá 10 dias de trabalho até lá, tá? Inclusive, notícia aqui, vou ler aqui para vocês, atualização aqui no próprio site do Ceará, terá 10 dias de treinamento até lá. O Condé realizou um treino pronto ontem no CT de Porangabuçu. E aí, cara, o Ceará tá focado totalmente nesse confronto contra o Vasco. Tem que conseguir tirar ponto, porque é confronto direto nessa briga aí que o Ceará, infelizmente, voltou a olhar um pouco mais para baixo na tabela. Se a gente vencesse o Juventude, a gente já ficaria bem mais tranquilo. Provavelmente a gente estaria o quê? Na 9ª colocação aí, com 28 pontos. 28 não, 29 pontos. A gente estaria aí bem na fita, mas como perdemos o jogo aí dentro de casa, infelizmente o Ceará ficou aí na distância do Z4 de apenas 4 pontos. O Vitória é o 17º com 22, o Vozão é o 11º com 26. Tá um bololô danado aqui no meio da tabela, a verdade é essa. Tem Ceará em 11º, Corinthians em 12º, Grêmio em 13º, Atlético em 14º, e assim, a diferença... Ó, Corinthians com 26, Grêmio com 25, Atlético com 24. E o próprio Vasco é um confronto muito direto contra o Ceará, porque se o Vasco ganha, o Vasco encosta no Ceará e fica apenas a 1 ponto de diferença. Então, assim, olhos abertos, porque o sinal de alerta está ligado. Inclusive, o sinal de alerta está ligado por conta do nosso ataque, meus amigos. Nosso ataque aí que passou em branco diante do Juventude. E eu vou trazer aqui para vocês fatos. O Ceará não faz gol há 3 jogos seguidos, não fez gol contra o Juventude, teve o 0x0 contra o Grêmio e teve o jogo da Copa do Nordeste contra o Bahia. E aí o Joãozinho fez um levantamento aí, cara, dos últimos 12 jogos, o Ceará fez apenas 6 gols. É uma média de apenas meio gol por jogo. Então, assim, é uma média baixíssima. Isso preocupa a gente, porque numa Série A gente não pode, por exemplo, desperdiçar chances como a gente fez contra o Juventude, porque aí, meus amigos, depois é remoer a derrota, assim como foi nesse último jogo dentro de casa. A verdade é essa, a Série A é cruel. E aí, inclusive, trazendo aqui mais dados para vocês, o Ceará é o 3º pior ataque
do Brasileirão com 19 gols marcados, fica aí atrás apenas do Popote com 14 gols marcados e do próprio Vitória, que tem, assim como o Ceará, apenas 19 gols marcados. A diferença é que o Vitória tem um jogo a mais. Então o Ceará empata, inclusive com o próprio Juventude, na questão de gols marcados. E aí fica como o terceiro pior ataque do Brasileirão, mas em compensação a gente tem uma defesa um pouco mais equilibrada. Levamos apenas 20 gols, isso leva a gente a ter um saldo de -1 em comparação, por exemplo, o Juventude tem -22 de saldo, o Sport tem -19, a Bebel tem -14. Enfim, inclusive falando de Bebel, né? Cabaré pegando fogo lá pro lado da Bebel, meus amigos. Treinador demitido, os homens estão perdidos, estão desesperados. Até Lisca doido, não sei se foi cogitado, mas eu vi resenha aí da rapaziada. Tem muito torcedor desesperado aí da Bebel, pedindo até por Lisca. O apaga. Cara, seria muito irônico, né? Seria muito doido. Mas é isso, o compilado do Brasileirão é isso, agora é esperar, cara. O Ceará vai se preparar para esse jogo diante do Vasco. Vamos esperar aí com muita expectativa, porque a gente precisa, como eu já disse, tirar ponto desse Vasco lá em São Januário, lá no Rio de Janeiro, pela 23ª rodada. Aí tem Vozão e Vasco lá em São Januário, às 20h30, horário horroroso, né? Lá em São Januário, domingão, e a gente estará lá fazendo conteúdo, trazendo tudo aqui para vocês, beleza? E agora, meus amigos, falar sobre a nossa janela de contratações. Janela de contratações do Ceará, primeiro eu vou trazer aqui para vocês, cara, as nossas saídas, tá? Vamos ver aqui se eu não estou enganado. Quem saiu no ataque? João Vitor, Lelê, Bruno Tubarão. Tem mais algum de ponta? Acho que não. E aí temos Recalde, Rômulo, tivemos quem mais? Ramon Menezes na zaga. Deixa eu ver se teve mais algum aqui, cara. Martínez, também tivemos Martínez. E aí, nas saídas ali da base, teve o David, teve também o Léo Rafael. Mas assim, contando com quem de fato estava sendo utilizado, de certa forma, no elenco, João Vitor, Martínez, Tubarão, Lelê, Recalde, Rômulo e Ramon Menezes. Então essas foram as peças que saíram, as peças de reposição. Vou até colocar aí na tela qual a nota que você dá para o nosso mercado, cara. Acabou a janela, fechou ontem, não tem mais como trazer, não tem mais como contratar. Terminaremos o Brasileirão com o elenco que temos agora, que contratamos, infelizmente sem uma contratação de um lateral esquerdo. Eu acho que já é uma negligência que a gente vinha falando há muito tempo. Enfim, a nossa lateral esquerda não tem um reserva, a verdade é essa. Não tem um reserva à altura, não tem reserva de qualidade. Inclusive, no último jogo, a gente dependeu de colocar o Dieguinho, perdeu o meio-campo. Eu acho que, inclusive, muito do que foi o Ceará no segundo tempo foi em decorrência dessa mudança no meio-campo, né? O Dieguinho é o motorzinho ali do nosso time, foi realocado ali para a lateral esquerda. A gente perdeu muito meio-campo com isso, perdeu qualidade também ali na saída de bola. Enfim, o Dieguinho carrega muito bem essa bola, abre muito espaço ali pelo meio-campo. E aí acabou que ele foi deslocado para a esquerda. E a gente simplesmente, no jogo de Série A dentro de casa contra o Juventude, a gente precisando ganhar, jogo de 6 pontos, a gente não tinha um lateral esquerdo no banco de reserva. Isso é bizarro, isso é inacreditável, isso é uma negligência que eu jamais vou entender, eu jamais vou aceitar e vou passar pano aqui para a diretoria, apesar de ter todos os méritos e todos os acertos em diversas outras contratações. Nesse ponto a gente tem que dizer que realmente é uma negligência muito grande e que não dá para entender de verdade porque que o Ceará não foi atrás de um nome na lateral esquerda e a gente fica a mercê numa posição que é essencial, né, uma posição defensiva, a gente fica a mercê aí, infelizmente, do Nicolas, que na minha visão e na visão acho que de muitos de vocês não tem qualidade para vestir a camisa do Ceará numa Série A de Campeonato Brasileiro. Mas vamos lá trazer para vocês a questão do compilado das contratações, cara. Trouxemos quem? O compilado da nossa janela que a gente trouxe de contratação, na minha visão, foi o básico, foi o mínimo, né? E o mínimo nem foi algo assim que saltou aos olhos do torcedor, não foi nenhuma contratação que veio para vestir a camisa, ser titular, mudar o patamar do time, que a gente esperava pelo discurso que fosse esse tipo de contratação que chegasse, pelo menos um ou outro, principalmente o ponta ali. Não veio, não vieram esses caras. Eu vejo muito mais o Ceará trouxe. Assim, a gente, né, percebeu ali no discurso do Lucas Drubis que o Ceará teve, de fato, muitas negativas. Ele tinha falado, se não me engano, de 12 tentativas, né, 12 negativas. E aí o Ceará acabou trazendo aí na ponta Paulo Baia, que não vinha bem no Fluminense, mas foi um destaque da Série B. Rodriguinho, que também tinha sido destaque na Série B, mas que não estava tendo ali minutagem no Cruzeiro, ambos por empréstimo, né? No caso do Paulo Baia, ele foi devolvido ao seu time de origem aí, foi emprestado para o Ceará com opção de compra, em caso de metas, na verdade, com obrigação de compra. O Rodriguinho sem opção de compra. E aí tivemos o Vina, né, que ainda nitidamente precisa de mais ritmo, ainda nitidamente precisa se adaptar ao nível novamente do futebol brasileiro, e principalmente em relação ao físico. Tivemos também o Luca, que estava sem minutagem lá no Internacional. O Ceará trouxe aí em definitivo. E tivemos o Zanocelo, que foi uma contratação que eu basicamente não gostei, apesar de que ele aparentemente teve uma temporada boa lá em Portugal, mas o nível do futebol português, meus amigos, cá pra nós, não essas coisas todas. Então, assim, eu achei muitas contratações questionáveis, né? Muitas contratações ali
que vieram sim para agregar, para dar número ao elenco, mas não para mudar o patamar, não para um cara chegar e ser titular. O Zanocelo é um exemplo. Chegou faz tempo e sequer estreou. Então, assim, vou deixar até na tela para vocês qual nota você daria para a janela do Ceará, né, cara? Tivemos essa questão da lateral esquerda, que para mim foi o principal erro, né, não ter trazido um lateral esquerdo. E aí a gente também, que me pega muito, é a questão de a gente não ter trazido um cara, pô, esse cara aqui vai ser o titular. Esse cara aqui vai chegar, vai vestir a camisa, vai ajudar o Ceará. Infelizmente, pelo que a gente viu até agora, até das contratações que entraram, são caras que sim, têm potencial para ajudar, mas nenhum que saltou aos olhos do torcedor. Então a nota que eu dou aí para a janela do Ceará, cara, seria mais ou menos um 6,5, né? A depender do retorno que tem as contratações, quando a gente vê um Vina aí 100% fisicamente, quando a gente vê de repente a estreia do Zanocelo, se ele vai bem, não vai bem, a gente pode trazer alguma opinião diferente, mas pelo que a gente vê inicialmente, né, como eu já disse, não é nada assim que mude o patamar do time. E é esperar que o Ceará continue sendo esse time aguerrido, continue sendo esse time que venda caro as derrotas, seja dentro ou fora de casa, contra quem seja, e que a gente continue fazendo esse campeonato minimamente seguro, sem estar ali nessa briga que a gente, como eu já disse, começou a olhar um pouquinho mais para baixo. Esse confronto contra o Vasco é muito importante que a gente não perca, porque senão o sinal de alerta vai estar mais do que ligado. Mas é isso. Não tem mais o que fazer, agora só vai poder trazer contratação se tiver algum jogador livre no mercado, que eu acho muito difícil. E é isso, o Ceará vai encerrar o ano com o elenco que tem. É esperar que dê tudo certo. É rezar, é apoiar, é ir para o estádio. Mas é isso. Até agora a verdade é que o Ceará faz o campeonato seguro, dentro das suas limitações, mas a gente como torcedor sempre espera mais. E eu como torcedor também queria cobrar muito a diretoria, principalmente se a gente conseguisse manter esse ano para o próximo ano ser um pouco mais ousada, para o próximo ano tentar, né, algo mais, um salto maior. A gente sabe das limitações financeiras, mas realmente foi uma janela dentro de certa forma, de um óbvio, de algumas contratações que, na minha visão, não tiveram tanto critério. A do Zanocelo, por exemplo, não entendo tanto. Enfim, é esperar que dê tudo certo. E aí? Muito obrigado, meus amigos, por terem acompanhado até aqui. Deixa aqui a sua opinião, principalmente sobre a janela do Ceará. O que você faria de diferente? Quem você traria de diferente? Se você tem algum nome, teria algum nome aí que você viu de repente dando bobeira aí no mercado que o Ceará não trouxe. E é isso, deixa o teu like, aproveita e também deixa teu hype se você gostou do vídeo. Não esquece de deixar o comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto e é nóis. Ó, recadinho aí do nosso patrocinador pro final. Tamo junto, é nóis. Fala galera que tá assistindo a live aí do Ceará Mil Grau, eu sou o Cadu. Eu sou o Adson e nós somos a Martins Travel. Você que tem um sonho de viajar, acompanhar o Vozão fora de casa, vem com a gente, vem com a Martins Travel. Vários anos de experiência, vários jogos já acompanhando o torcedor. Vem com a gente que a gente vai realizar o teu sonho. Vou te apresentar a Martins Travel, com mais de 20 anos de experiência, levando nossos clientes para todo mundo. Fica ligado, 2025 e 2026 vão ter muita surpresa para vocês. Acompanha a gente. E até o final do Brasileirão vão ter muitos jogos do Vozão decisivos fora de casa. E a Martins Travel vai te levar e vai te acompanhar durante toda a tua viagem, vai te garantir toda a segurança, desde o teu check-in até o teu retorno. Vem com a gente!